Quando chovia no meu tempo de menino, a casa virava um festival de goteiras. Era pingo do teto ensopando o soalho das salas, dos quartos, e virava um corre-corre dos diabos. Todo mundo levando e trazendo baldes, bacias, panelas, penicos e o que mais houvesse para parar a água que caía e para que os vazamentos não se transformassem numa inundação. Os mais velhos ficavam aborrecidos. Eu não entendia a razão, aquilo era uma distração das mais excitantes. E me divertia a valer quando uma nova goteira aparecia. O pessoal correndo para lá e para cá, esvaziando as vasilhas que transbordavam. Passado o temporal, meu pai subia no forro da casa pelo alçapão, o mesmo que a gente usava como entrada para as reuniões da nossa sociedade secreta. Depois de examinar o telhado, desci aborrecido, não conseguia descobrir sequer uma telha quebrada. Por onde é que entrava tanta água da chuva, como invariavelmente acontecia? Um mistério a mais naquela casa cheia de mistérios. O maior, porém, ainda estava por se manifestar. Naquele dia, assim que a chuva passou, fui como sempre brincar no quintal, descalço, pouco me incomodando com a lama que meu pé afundava. Gostava de abrir uns trechos para as poças d'água escorrer pelo declive do terreiro, formando que para mim era um caudaloso rio. E me distraía fazendo descer por ele barquinhos de papel, que eram grandes caravelas de piratas. Desta vez, o que me distraiu a atenção foi uma fila de formiga a caminho do formigueiro, lá perto do bambuzal, e que o rio aberto por mim a havia interrompido. As formiguinhas iam até a margem e a tarantada ficava por ali procurando um jeito de atravessar. Encostava a cabeça uma nas outras, trocando ideia, ia, vinha, sem saber o que fazer. Algumas acabavam tão desorientadas com o imprevisto e recuava, atropelando as que vinham atrás e estabelecendo na fila a maior confusão. Do outro lado, entre as que já havia passado, reinava também certa confusão, enquanto as que iam lá na frente prosseguia a caminhada até o formigueiro, sem perceber o que acontecia, as que ainda estavam próximas do rio ficavam indecisas, indo e vindo por ali, junto da margem, pintando uma forma qualquer de ajudar as outras a atravessar. Eu resolvi colaborar. Apelando para os meus conhecimentos de engenharia, em poucos instantes construí uma ponte com um pedaço de bambu aberto ao meio e procurei orientar para ela, com um pauzinho, a fila de formiga. Estava empenhado nisso quando senti que havia alguém em pé atrás de mim. Uma voz de homem que soou familiar aos meus ouvidos perguntou: "O que é que você está fazendo?" Sem me voltar, estava tão entretido com as formigas, expliquei o que se passava. Logo consegui restabelecer o tráfego delas, recompondo a fila através da ponte. O homem se agachou ao meu lado, dizendo que várias formigas seguiam por um caminho. Uma na frente de duas, uma atrás de duas e uma no meio de duas. E perguntou quantas formigas era. Eu pensei um pouco fazendo os cálculos. Naquele tempo eu achava que eu era bom em aritmética. Uma na frente de duas faziam 3. Uma atrás de duas era mais 3. E uma no meio de duas, mais 3. 9, exclamei triunfante. Ele começou a rir, sacudiu a cabeça, dizendo que não, era apenas 3, pois formigas só andam em fila, uma atrás da outra. Então perguntei a ele, o que é que cai de pé e corre deitado? Cobra? Ele arriscou, enrugando a testa intrigado. Aí foi a minha vez de achar graça. Que cobra que nada, é a chuva. E comecei a rir também. Você sabe o que é que caindo no chão não quebra e caindo na água quebra? Sei, papel. Eu gostei daquele homem, ele sabia uma porção de coisa que eu também sabia. Ficamos conversando um tempão, sentado na beirada da caixa de areia, como 2 amigos, embora ele fosse 50 anos mais velho do que eu. Segundo ele me disse, mas não parecia. Também lhe contei uma porção de coisa. Falei da minha galinha Fernanda, nos milagres que um dia eu andei fazendo, como aprendi a voar como os pássaros, e a minha aventura de escoteiro perdido na selva, as espionagens e investigações da sociedade secreta Olho de Gato, o sósia que retirei do espelho, o birico valentão da minha escola, o dia que me consagrei campeão de futebol, o meu primeiro amor, o capitão Patifaria, a passarinhada que Mariana e eu soltamos. Pena que minha amiga não tivesse por ali para que ele conhecesse ela. Levei-o para ver o Godofredo no seu poleiro. "Fernando!" berrou o papagaio, imitando a mamãe. "Vem pra dentro, menino, olha o sereno." O Hindenburg apareceu correndo, agitando o rabo. Para surpresa minha, nem o homem ficou com medo do cachorrão,
E nem o cachorro estranhou o homem. Parecia feliz, até lambeu a mão dele. Depois mostrei o pasto do fundo do quintal, mas o coelho não queria saber de nós, ocupado em roer uma folha de couve. O homem disse que tinha que ir embora, mas antes queria me ensinar uma coisa muito importante. Você quer conhecer o segredo de ser um menino feliz pro resto da sua vida? Quero, respondi. O segredo se resumia em 3 palavras que ele pronunciou com intensidade: mãos nos meus ombros e olhos nos meus olhos. Pense nos outros. Na hora eu achei esse segredo meio sem graça. Só bem mais tarde vim a entender o conselho que tantas vezes na vida deixei de cumprir, mas que sempre deu certo quando me lembrei de segui-lo, fazendo-me feliz como um menino. O homem se curvou para me beijar na testa, se despedindo. Quem é você? Perguntei. Ele se limitou a sorrir, depois disse adeus com um aceno e foi-se embora para sempre.